Será que as pessoas que não fizeram a vontade de Deus, elas vão para o inferno? E se o inferno existe, como será que ele é? Bem, o tema de hoje está imperdível e nós vamos continuar estudando o tema do vídeo anterior sobre a morte e também vamos acrescentar aqui a realidade do inferno. Então fique com a gente. Essa é a playlist, uma lista de reprodução da Palavra de Deus. E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo e nós vamos continuar o tema do vídeo anterior que a gente estudou sobre a morte, lembra? Mas antes, não esqueça aqui de se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar com seus amigos aí, manda o link, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e manda aí pra galera para poder ter acesso a esse material, assistir esse tema de estudo da Bíblia tão legal que a gente está tendo na série Playlist, beleza? Bom, antes de mais nada, eu preciso deixar um recadinho aqui para você. Se você, por acaso, chegou aqui de paraquedas e não viu o vídeo anterior, que a gente estudou sobre a morte, provavelmente você vai ficar meio perdidinho aqui para acompanhar a nossa linha de raciocínio nesse estudo. Então eu quero lhe pedir o seguinte, um favorzão. Se você não assistiu o vídeo anterior, então dê uma pausa nesse aqui, sai desse vídeo, volta, procura o tema anterior que se chama Morte, parte 1, assiste lá e depois você volta para esse aqui, beleza? Eu acredito que assim vai ficar um pouquinho mais claro para entender o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, senão vai ficar aí meio com uma lacuna faltando e tem coisas que a gente se refere ao vídeo anterior e você provavelmente não vai entender. Então, dá uma pausa, assiste o vídeo anterior e depois volta para cá. Tranquilo? Bem, eu quero fazer um breve resumo do estudo anterior que a gente teve. Nós vimos aqui diversos textos da Bíblia que Deus formou o ser humano do pó da terra, mais o fôlego de vida, né? E o texto termina dizendo que o homem passou a ser uma alma e não a ter uma alma, conforme lá Gênesis capítulo 2, verso 7. Então isso nos mostra que os ingredientes da formação do ser humano foram terra, né? E o fôlego de vida, mas também mostra que desde o começo da Bíblia, a concepção de alma e espírito é a de um ser humano por completo, um ser vivo, e não uma entidade que se separa do corpo, que é distinta do corpo, e se separa lá na hora da morte. Se você tiver dúvidas ainda sobre isso, volta no vídeo anterior também para você rever todas as referências bíblicas, as passagens, para você fixar bem na mente aí o que a gente estudou no vídeo passado, beleza? E a morte, na realidade, segundo o que vimos, nada mais é do que o processo inverso da vida. Ou seja, o pó, o corpo, ele volta para a terra e o espírito, que nós vimos, que significa na realidade na palavra hebraica fôlego, respiração, ele volta para Deus. E a pessoa então deixa de ser uma alma vivente, agora ela morre, então ela deixa de existir, fica no túmulo. Então a gente viu que não há evidência bíblica de vida consciente após a morte, a pessoa vai viver, vai vagar por aí em uma outra forma, numa outra matéria. Não existe. Pelo menos a Bíblia não apresentou isso segundo o que a gente viu no vídeo passado. Então a solução bíblica para o que a gente viu a respeito da morte não é uma alma descolar do corpo e vagar por aí, ou ir para o inferno, ou ir para o céu. Enfim, a solução bíblica para a morte que Deus resolveu é a ressurreição. Ressurreição literal, real, física, quando Deus vai fazer uma recriação, ou seja, ele vai fazer exatamente o que diz lá Gênesis. O fôlego volta para o barro e nós voltamos a ser uma alma vivente de novo, e dali para frente, então vivemos a eternidade com Deus. Basicamente, e assim, bem basicamente, foi isso que a gente viu no vídeo anterior. Mas eu quero começar o tema de hoje lendo um pequeno trecho do longo texto que a gente leu no vídeo passado, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. O texto diz assim: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu li há um tempo atrás uma história engraçada que eu queria aqui compartilhar com você também. Certa vez uma menina, ela estava conversando com a sua professora durante uma aula de religião. E a professora disse para a menina, para a aluna, que era fisicamente impossível que uma baleia conseguisse engolir um ser humano inteiro. Porque apesar da baleia ser enorme, né, um grande mamífero, ela tem uma garganta muito pequenininha. Mas a menina continuava afirmando e teimando que Jonas tinha sido engolido por uma baleia. Então a professora já a uma certa altura da conversa estava irritada com a menina e ela repetiu mais uma vez que a baleia não podia engolir um ser humano por inteiro. Era fisicamente impossível. E a menina então responde para a professora e diz assim: Professora, quando eu morrer e for para o céu, eu vou perguntar para Jonas se ele foi engolido ou não pela baleia. Aí a professora assim deu uma resposta para a aluna: Tá, e o que vai acontecer se Jonas tiver ido para o inferno? E a menina respondeu: Então a senhora que vai perguntar para ele lá.
É engraçada essa história, né? Mas ela, apesar de ser engraçada, ela nos mostra o pensamento na literatura cristã popular que diz que as pessoas que não aceitaram a salvação, elas vão ser atormentadas eternamente no fogo do inferno. Bem, nós vimos no vídeo anterior que séculos de tradições e superstições se acumularam sobre a Bíblia e nós precisamos nos perguntar de novo se a Bíblia realmente ensina esse conceito do inferno. Mas aqui é necessário a gente fazer um parêntese, como de vez em quando eu tenho feito aqui, né? Já no comecinho desse vídeo. Eu imagino que talvez você tenha se surpreendido ou se assustado um pouquinho com o vídeo anterior, porque você pode ter se chocado com essas novas informações, porque se choca exatamente com o que você creu até hoje. Eu repito aqui novamente o que eu falei antes, que se você pensa de um outro modo, de uma outra maneira sobre o assunto da morte, ainda mais vamos entrar agora no assunto do inferno, não há problema nenhum, tá bom? Você tem a liberdade de pensar diferente de mim. Eu tenho muito respeito por você que está assistindo esse vídeo. Mas eu aqui, o Marcelo, eu estou convencido pela Bíblia de que as pessoas não são uma alma, de que quando morre não tem vida além do túmulo, quer seja no céu ou no inferno. Mas eu também estou convencido que Deus ama você muito, que chegou a uma conclusão diferente de mim em relação a esse assunto, ou qualquer outro assunto da Bíblia que a gente poderia futuramente estudar aqui. Deus ama você da mesma maneira mesmo que a gente pense diferente. E se eu estiver certo aqui na minha interpretação da Bíblia, e você for sincero a Deus, Ele vai te revelar isso também, não através do que eu falo, mas através do seu estudo da Bíblia. Mas se eu estiver errado, Deus vai revelar para mim. Como? No meu estudo da Bíblia. Eu repito, eu, Marcelo, aqui, eu estou convicto pelo meu estudo da Bíblia de que os mortos não estão vivos, através da alma, né? Concepção de alma, ou seja, a imortalidade da alma. Mas eu fico muito feliz porque você, mesmo que talvez pense diferente de mim, você está assistindo esses vídeos, você está vendo outros argumentos sobre esse assunto, inclusive está até compartilhando. Então eu fico muito feliz por ter sua companhia aqui nesse vídeo, ok? Mas a palavra inferno, que é o nosso estudo de hoje, ela faz parte do imaginário popular aí. E traz, quando a gente fala de inferno, traz muitas emoções pra gente. Muitas pessoas, quer acreditem ou não no conceito de inferno, mas só de falar nessa palavra inferno já se criam imagens mentais aí na cabeça sobre tormento, sobre tortura, num lugar onde pessoas queimam eternamente como punição pelos pecados. A lógica é bem simples. Deus afirma que ele é amoroso e o inferno que ele fez não é. Nós, talvez, ao olhar essa imagem do inferno, a gente não desejaria isso nem para o nosso pior inimigo. Então a gente fica com uma conclusão mais ou menos assim. Ou nós, seres humanos, somos mais piedosos do que Deus, e ele é muito vingativo, muito cruel, ou alguma coisa está errada nessa visão sobre o inferno. Deus, na verdade, é amor, e qualquer tortura eterna que um inferno em chamas poderia trazer não existe. Mesmo assim, a Bíblia fala do inferno. E agora, como é que a gente sai desse dilema? Bem, nós vamos ver daqui a pouquinho, claro, que a ideia de que os ímpios serão destruídos por meio do fogo, ele é muito presente na Bíblia. Se fala em muitos textos. Jesus mesmo falou sobre isso. Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz assim: "E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo." Talvez você possa pensar assim: Marcelo, tá aí, caso encerrado. A Bíblia fala de um inferno em chamas. Pronto, você acabou de ler o texto que prova isso. Mas perceba comigo que este verso aqui ele é muito breve, ele não tá incluindo muitos detalhes aqui, não é verdade? Tudo que o texto está dizendo é que os ímpios, aqueles que se recusaram a ser salvos por Jesus, recusaram a salvação em Jesus, eles vão ser lançados no fogo. É basicamente e simplesmente isso que o texto está dizendo. O texto não está falando mais do que isso. O que eu desejo aqui fazer nesse estudo com você é a gente passear por diversos textos bíblicos, e aí é importante você ter a sua Bíblia também para acompanhar os textos que a gente vai passando. Claro que você pode voltar ao vídeo para ficar confirmando aí os textos, tá bom? Mas a ideia é passear pelos textos bíblicos para a gente buscar fundamentos do que a Bíblia explica e traz para a gente. Eu não quero que você tenha aqui a opinião do Marcelo, tá bom? Por isso que você vai ter a liberdade de reestudar, pesquisar mais, chegar às suas próprias conclusões baseadas no seu estudo da Bíblia e não baseadas no que o Marcelo aqui está dizendo. O que você acha da proposta? Podemos seguir assim? Tá certo? Então beleza. Muito bem, nós vimos que, de fato, o destino dos seres humanos, ímpios no caso, os que desobedeceram a Deus, os que não escolheram Jesus Cristo, vai ser o lago de fogo. É isso que a gente leu na Bíblia agora há pouco. Mas também a Bíblia conta que esse fogo não foi feito para nós, seres humanos. Pelo menos não era o plano original de Deus.
Olha o que diz Mateus capítulo 25, verso 41. E aliás, fazer um parênteses aqui, quem disse essas palavras do verso que vamos ler agora foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia menciona que o inferno ele foi preparado para Satanás, não para os seres humanos. E o inferno aqui, no caso, é o lago de fogo, para Satanás e seus anjos. Se você não viu o vídeo que a gente fala sobre Satanás e os anjos que ele enganou lá no céu, numa rebelião lá no céu, volta também na nossa playlist lá e assiste o vídeo que a gente fala sobre o sofrimento. Lá vai explicar um pouquinho do que a gente está falando aqui, beleza? Mas os desdobramentos dessa declaração de Jesus lá em Mateus 25, eles são enormes. Ou seja, nenhum ser humano deveria acabar no fogo. Isso foi feito com um propósito aos anjos caídos, a Satanás, porque eles não se arrependeram da rebelião contra Deus. As pessoas, elas só irão para lá se insistirem em dedicar a lealdade a eles, a esses anjos caídos e não a Deus. Só vai para o fogo quem decidir acompanhar o diabo lá. Isso significa que as pessoas elas podem ir ao lago de fogo, mas só irão por escolherem esse caminho. Agora perceba que eu estou usando aqui a expressão fogo, né, ou lago de fogo ao invés de inferno. Eu não estou usando a palavra inferno porque automaticamente, quando a gente fala essa palavra, a gente associa a uma imagem de um mundo subterrâneo que tem forcados, diabos chifrudos, vermelhos, queimando no fogo, mas essa imagem não vem da Bíblia. Mas talvez você se pergunte, mas Marcelo, da onde que vem então essa imagem que a gente cria do inferno? Que quando fala inferno todo mundo pensa uma coisa parecida, né? Um reino subterrâneo onde o diabo está lá queimando as pessoas, enfim. De onde que vem isso? Bem, essa concepção de inferno vem de partes da Bíblia, tiradas do contexto, também vem da mitologia grega, de ensinamentos da igreja medieval, da Idade Média e também de algumas imagens criadas por um homem chamado Dante Alighieri. E daí vem a nossa visão de inferno moderna, né? Na realidade, Dante Alighieri ele foi um poeta italiano do século XIV, na Idade Média, que escreveu uma famosa obra chamada A Divina Comédia. E Dante descreve nessa obra o inferno como se fosse um lugar de absoluto terror, em que os condenados se contorcem, gritam, gemem em voz alta, com o sangue assim fervilhando por causa do calor do fogo, enquanto que os santos estão lá se alegrando nas glórias do paraíso. E aí, então, Michelangelo, que você conhece muito bem, um pintor também da Idade Média, ele usou seu talento para pintar lá na Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, as cenas da descrição do inferno escrita por Dante. E se você aqui duvida de mim, dá uma pesquisadinha lá no Google, coloca assim, pintura Capela Sistina, Michelangelo, Inferno de Dante, você já vai ver lá essa pintura na internet. E interessante que nessa figura, onde descreve o céu e o inferno, onde Michelangelo pintou lá no teto da Capela Sistina, você pode olhar, claro, personagens bíblicos, Jesus, as pessoas, o céu, o inferno, os perdidos, os salvos, só que também nessa pintura cristã, numa capela cristã, na igreja medieval, igreja cristã medieval, contém elementos e figuras míticas da mitologia grega. Por exemplo, se você for ver lá, dá uma pesquisadinha na internet, você vai ver um personagem da mitologia grega chamado Caronte. Quem é Caronte? Caronte é aquele barqueiro, não sei se você já viu em alguns filmes por aí, é um barqueiro da mitologia grega que carrega as almas dos recém-mortos sobre um rio que divide o mundo dos mortos e dos vivos. Esse barqueiro da mitologia grega está lá na pintura de uma igreja. Interessante, né? Como essas imagens pintadas em uma capela cristã lá no Vaticano refletem a crença popular predominante dos horrores do inferno no fogo. Agora, quando que a crença do inferno, como um lugar em chamas, no subterrâneo do nosso mundo, ele entrou na igreja cristã? Bem, um levantamento nos escritos dos primeiros pais da igreja sugere que essa crença ela foi adotada pouco a pouco a partir da última parte do segundo século. E você lembra dessa data? A gente falou no vídeo anterior. Isso é quase que na mesma época da crença da imortalidade da alma entrando na igreja cristã. Então, basicamente, a crença da imortalidade da alma e a crença do inferno elas vieram paralelamente no mesmo período na igreja cristã. Então nós encontramos aqui referências do inferno e do castigo dos ímpios, né, o castigo eterno, nos escritos, por exemplo, de Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Jerônimo, Agostinho, só para citar alguns para vocês, porque tem muito mais escritores da igreja cristã do passado, da igreja medieval. Mas o autor aqui que mais exerceu impacto na definição dessa doutrina foi Agostinho, Agostinho de Hipona. E essa doutrina do inferno foi tão bem estruturada que é um ensino oficial até hoje, tanto na igreja católica
como na igreja protestante. Claro que com algumas poucas diferenças. Na doutrina católica, existe um nível intermediário entre o céu e o inferno, que se chama purgatório. Já na doutrina protestante, existe apenas o céu e o inferno, não tem esse intermediário. Essa é apenas, basicamente assim, a única diferença. E a palavra inferno, usada aqui em diversas versões da Bíblia no nosso idioma, em português, ela é uma tradução de diferentes termos, tanto no hebraico quanto em grego. Só na versão João Almeida, revista e atualizada, que é essa que eu tenho aqui, a palavra ocorre 30 vezes, a palavra inferno. Contudo, em versões um pouquinho mais recentes, mais novas, a palavra inferno já não aparece tanto. Provavelmente porque os tradutores reconheceram que o termo inferno pode criar aí uma certa confusão na mente das pessoas, porque quando se fala nisso, se traz imagens que os autores da Bíblia não tinham intenção de promover. E existem na Bíblia original, no grego, no hebraico, nessas terminologias que eu falei para você, 3 palavras-chave que foram traduzidas por inferno na Bíblia, no nosso português aqui, que é uma palavra em hebraico e 2 em grego. Bem, a primeira palavra que é em hebraico é a palavra Sheol. Essa palavra Sheol foi traduzida aqui na nossa Bíblia por inferno. E na mentalidade hebraica antiga, o termo Sheol, ele significa simplesmente sepultura, túmulo, lá no cemitério. Olha o que Davi, o profeta Davi, o rei Davi, disse quando escreveu sobre a onipresença de Deus lá no Salmo 139, versos 7 e 8, mas eu vou ler na versão Almeida Corrigida e Fiel. Olha o que diz lá. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Veja que interessante. Será que Davi esperava que Deus passaria um tempinho com ele enquanto ele estivesse torrando lá no fogo do inferno? Isso é absolutamente improvável na Bíblia. Porque um homem tão próximo de Deus como Davi, que aliás foi conhecido na Bíblia, chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, esse homem tão próximo de Deus não esperaria ir para um lugar de tormento eterno como o inferno. A palavra que Davi usou nesse texto aqui foi Sheol, onde se traduz por inferno. Mas na realidade Sheol significa sepultura. E ele estava simplesmente querendo dizer que até mesmo quando ele fizesse a sua cama na sepultura, Deus não o abandonaria. Interessante é que essa declaração de Davi, nessa tradução correta, está de acordo com as imagens utilizadas pela Bíblia. Por exemplo, Jesus disse que a morte é como um sono. Lembra da experiência de Lázaro que a gente falou no vídeo passado? Jesus compara a morte como um sono. E quando você está dormindo, você dorme numa cama. Então Davi está dizendo que a sepultura é a cama. Assim como Davi exatamente escreveu nesse texto. Então o texto, na realidade, na Nova Versão Internacional, que traduz o termo da maneira correta, ficaria assim. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Veja, no Salmo 16, verso 10, na versão Almeida Revista e Corrigida, Davi antecipou profeticamente o sepultamento de Jesus com uma passagem que o apóstolo Pedro, séculos mais tarde, usaria num sermão dele lá no livro de Atos. O texto na versão Almeida Revista e Corrigida diz assim então: Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas já na versão Almeida Revista e Atualizada, assim como outras traduções modernas, já traduz o termo por morte, ao invés de inferno. E o texto fica assim, dessa maneira. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus cumpriu aqui literalmente esse verso profético, pois, você conhece bem a história, ele não permaneceu na sepultura. Ele morreu, foi colocado na sepultura, 3 dias depois ele saiu de lá porque ele havia ressuscitado. Mas um detalhe apenas, aqui cita a palavra alma nesse verso. E eu não quero que você fique confuso com o que a gente já estudou no vídeo passado. A palavra alma aqui é uma outra palavra hebraica, que é a palavra nefesh. E essa palavra a gente não viu no vídeo passado. Essa palavra nefesh é traduzida como alma no português. Mas ela é semelhante à palavra ruach, que a gente viu no vídeo passado. E a maioria das ocorrências da palavra nefesh na Bíblia pode ser traduzida de uma forma um pouquinho mais adequada, com o significado real dela, como pessoa, indivíduo, vida, ou até mesmo como um pronome pessoal, ou seja, a expressão usada muitas vezes na Bíblia, nefesh, como minha alma, ela pode ser um pronome pessoal, ela significa na realidade eu, ou mim. E a expressão tua alma, quando a Bíblia fala tua alma, significa você. Ou, por exemplo, outra expressão que aparece na Bíblia, a alma deles, significa nada mais do que eles.
Entende? É um pronome pessoal. Então, a palavra nefesh é usada também não só como uma tradução de pessoa, de indivíduo, de vida, mas também como pronome pessoal. Outro texto interessante, já que a gente está vendo a palavra traduzida aqui por inferno, que no caso a palavra hebraica é Sheol, um texto interessante é Jó capítulo 14, verso 13. O texto diz assim: Quem me dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um tempo e depois te lembrasses de mim. A palavra Sheol aqui foi traduzida corretamente, por sepultura, ao invés de inferno, como se traduz em outros textos. Você conhece a história de Jó na Bíblia, sobre a história do seu sofrimento, enfim. Era muito difícil que Jó, nesse texto, estivesse pedindo a Deus que o enviasse para o inferno, para um lugar de tormento eterno, se a gente traduzisse a palavra Sheol aqui por inferno, ao invés de sepultura, ao invés de túmulo. Mas foi traduzido da maneira correta, porque, na realidade, se Jó estivesse pedindo para ir para o inferno, isso não ia trazer o alívio que ele queria no momento de sofrimento, não é verdade? O que Jó estava pedindo aqui, na realidade, era para morrer. Porque morrendo, obviamente, o seu sofrimento ia acabar. Era isso que ele estava pedindo. Bem, agora a segunda palavra que se traduz na Bíblia por inferno é o termo grego Hades. Você provavelmente ouviu falar essa palavra. O Hades na mitologia grega era aquele lugar, além do rio Estige, onde o barqueiro Caronte, que eu falei para você que está na pintura da Capela Sistina, ele levava nesse barco, então, a alma dos mortos. Interessante que o apóstolo Pedro, em seu sermão no livro de Atos, capítulo 2, verso 27, citando o texto de Salmo 16:10 que a gente acabou de ler, ele diz assim: Porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A tradução Nova Versão Transformadora traduz o mesmo texto dessa maneira aqui, dá uma olhadinha. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Talvez você se pergunte assim, ok, Pedro cita um texto de Salmos, mas o que tem de interessante aqui? O detalhe é que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, não é? E o Novo Testamento em grego. A palavra hebraica que nós estudamos, que é traduzido como inferno, mas o significado real é túmulo, é a palavra Sheol. Lembra disso, né? A gente acabou de falar. Pois bem, Pedro ele pega esse texto então em hebraico, lá do livro de Salmos, e ele cita ele em grego, ele traduz do hebraico para o grego. E qual é a palavra que ele usa em grego e que corresponde ao Sheol lá no texto em hebraico? É justamente a palavra Hades que ele usa. Ou seja, o uso da palavra Hades na Bíblia não é segundo a mitologia grega, de um inferno, mas na realidade Pedro usa como um correspondente da palavra Sheol. E se Sheol significa túmulo, Pedro está usando a palavra Hades para se referir também ao túmulo. Você entendeu? Conseguiu entender? Espero que talvez não esteja aqui complicando para o seu lado, tá bom? Mas a terceira palavra usada como tradução no português para inferno também é um termo grego e se chama Gehenna. Esse termo ele é importante porque ele merece um pouquinho mais de atenção aqui da gente, tá bom? Quando esse termo aqui, Gehenna, é empregado na Bíblia, o significado é o mais próximo do conceito tradicional de inferno que se pensa. Mas lembre, eu disse próximo, não que é assim, tá bom? A palavra Gehenna, na realidade, é uma transliteração do termo hebraico Inon, que Inon, na realidade, é o nome de um vale fora de Jerusalém que servia de lixão, depósito de lixo. E assim como acontece em muitos depósitos de lixo nos dias de hoje, o lixo era queimado lá também, nesse vale do Inon. Né? Nas pessoas ali naquele vale queimavam então o seu lixo. Então quando os israelitas chegaram ao auge do seu afastamento de Deus, da sua apostasia, e eles se envolveram com rituais pagãos das tribos ao seu redor, das tribos cananeias, os israelitas haviam oferecido, olha que absurdo, os seus próprios filhos como sacrifício ao deus pagão chamado Moloque. E isso está descrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, do verso 1 a 3. Então os israelitas chegaram a esse ponto do seu afastamento de Deus de sacrificar seus filhos. Ou seja, de fato, pessoas foram realmente queimadas lá no Gehenna, que a gente traduz como inferno hoje. Pessoas foram literalmente queimadas no Gehenna, ou seja, traduzido do hebraico, o Vale de Inon. Só que nos dias de Jesus não havia mais essas pessoas sendo torturadas naquele vale. Isso era lá no passado, bem antes de Cristo. Em vez disso, no tempo de Cristo, o que se fazia lá no Vale de Inon, no Vale de Gehenna? A mesma coisa que sempre se fazia. Se continuava a jogar lixo e se queimar lixo naquele lugar. Bem, até esse momento nós vimos na Bíblia que o fogo do inferno, o fogo apenas, né? Ele é real. Ele é destinado para Satanás e seus anjos e não para os seres humanos. As pessoas que forem para lá é porque escolheram persistir na rebelião com Deus, semelhante a Satanás. A Bíblia não ensina que os ímpios continuarão a ter uma existência consciente após a morte. Lembra que a gente viu no vídeo anterior.
A Bíblia mostra assim que tanto justos quanto ímpios, eles estão dormindo na sepultura. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que o fogo do inferno, o fogo não começou ainda. Tá, o pessoal tá no túmulo, tanto ímpios quanto salvos, estão nos túmulos. Lembra que a resposta para tudo isso é a ressurreição, que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, se o fogo ainda não começou, quando que vai acontecer? Veja, quando a Bíblia descreve a segunda vinda de Jesus, o apóstolo Paulo disse que os justos mortos ressuscitarão do túmulo e se encontrarão com Jesus lá no ar. Nós já lemos isso no primeiro verso desse vídeo aqui e também no vídeo anterior. Então os salvos que estiveram mortos, eles serão ressuscitados e juntamente com os salvos que ficaram vivos por ocasião da volta de Jesus, eles serão transformados e levados para o céu, onde então Jesus preparou um lugar. E esse lugar está descrito num texto muito conhecido e famoso no livro de João, capítulo 14, verso 1 a 3, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, os salvos, eles desocuparão o planeta, eles não vão ficar aqui. Contudo, os maus serão deixados aqui na terra. Aliás, eles nem vão ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que morreram, os ímpios no caso. De acordo com o Apocalipse, eles vão continuar mortos até o fim do milênio, ou melhor, de um período de tempo em que a Bíblia chama de 1000 anos. Dá uma olhadinha no que afirma Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ao final desses 1000 anos, que pode até ser um tema interessante aqui para a gente estudar no outro vídeo, né? Quem sabe? Os ímpios então, eles viverão então novamente, pois eles vão ser ressuscitados depois desses 1000 anos. Então eles voltarão à vida naquilo que Jesus chamou de ressurreição do juízo, que está lá no livro de João, capítulo 5, verso 29. Agora, veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 7 a 9, quando fala sobre isso. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. Eu queria que você não perdesse de vista aqui o que o texto está dizendo para a gente. O texto diz assim, o fogo consumirá os ímpios. O fogo vai destruir completamente. Segundo o texto bíblico, os maus não ficarão se contorcendo, queimando por longas eras, num tormento sem fim. O texto diz que vai consumir. O fogo consumirá os ímpios e então o fogo vai se extinguir. Vai destruir tudo que causou maldade e causou tanta dor aqui nesse mundo. Mas Marcelo, eu achava que existia um inferno, que o inferno era real, que os ímpios ficariam queimando eternamente. Bem, eu sei que você acredita sim, mas como eu disse antes, você tem total liberdade de pensar diferente de mim e eu respeito isso, tá bom? Eu estou falando aqui para você porque eu estou convencido pelo estudo da Bíblia de que o inferno não existe e de que a Bíblia não disse isso. Veja, a última promessa da Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, é a seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, isso aqui não poderia ser verdade nesse texto se houvesse pessoas em algum lugar do universo sofrendo algum tipo de dor. Olha o que o texto diz, as primeiras coisas passaram, lembra? Entretanto, eu não quero que você fique só com a minha palavra, tá bom? A gente fez um acordo aí no começo do vídeo. Eu quero que você fique aí com alguns textos a mais que eu vou dar para você como referência. Malaquias capítulo 4, verso 1 a 3, no Antigo Testamento, diz o seguinte: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Depois, eu queria que você, se você puder, lesse esse verso mais uma vez com cuidado. O texto diz que os ímpios não serão atormentados para sempre, mas serão consumidos como a erva seca. Ou seja, eles vão ser queimados, reduzidos a cinza. Salmo 21, verso 9 e 10 diz assim também: tu os farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra
a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Acompanhe comigo também mais um texto que eu quero deixar para você, Salmo 37, verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. E em Salmos 145, verso 20, também dá mais um vislumbre aí desse assunto que eu estou trazendo para você. Diz assim: o Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. Veja aqui comigo, Deus ele não vai punir pessoas más para sempre. Na verdade, ele vai colocar um fim na existência dessas pessoas. E Deus vai fazer isso com o fogo, que não é destinado para elas, mas destinado para Satanás e seus anjos. Isso é trágico, porque por mais que a gente tente falar, algumas pessoas ainda insistirão em se agarrar aos anjos caídos e ao destino desses anjos caídos, porque uma coisa é certa, Satanás e seus anjos serão destruídos e não vão ficar comandando um lugar de tormento eterno. A Bíblia promete que Satanás será destruído. Até o diabo vai ser eliminado no fogo. Então por que existe o pensamento de que Satanás vai estar no comando desse lugar, que vai atormentar as pessoas, como eu disse para você? A resposta é simples: paganismo. Nós pegamos ideias, a igreja cristã pegou ideias emprestadas dos gregos, dos babilônios, dos cananeus, só a gente não encontra essa ideia na Bíblia. E danos assim enormes foram acarretados no cristianismo por causa de pessoas, claro que bem intencionadas, mas que usaram o conceito de Deus torturando as pessoas para sempre. Houve escritores, para você ter uma ideia, e pregadores aí, que até sugeriram que se os ímpios não fossem torturados, a gente não conseguiria desfrutar com alegria a plenitude do céu. Olha que coisa horrível. Parece que o prazer de estar no céu é ver os ímpios queimando. Mas olha o que diz Ezequiel, capítulo 33, verso 11. É surpreendente esse texto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Mas Marcelo, então o que você me diz dos textos como, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, lá no livro de Lucas, capítulo 16, que fala do céu e fala de um lugar de tormento? O que dizer então dos textos que falam que o fogo jamais vai acabar, que na realidade o fogo vai durar para sempre? O que você me diz sobre isso? Bem, vamos lá. Sobre a primeira pergunta, a parábola aqui do rico e do Lázaro, que é conhecida também como a parábola do rico e do mendigo, eu vou deixar um link aqui na descrição e também no card acima aqui do vídeo, de uma exposição e de uma explicação sobre esse texto aqui, tá bom? É um vídeo assim muito interessante, muito legal, muito explicativo, muito fácil de entender. E como eu sei que você assiste aqui os nossos vídeos e tem procurado estudar a Bíblia sempre mais, eu sei que você vai assistir esse vídeo aí que eu vou deixar para você, em algum outro momento, tá bom? Só por questões de tempo eu não vou conseguir explicar aqui, mas o link aí que eu estou colocando vai redirecionar você para um outro vídeo que explica isso, beleza? E também para somar mais um conteúdo para você, que se relaciona ainda com o tema do vídeo anterior sobre a morte, eu vou deixar aqui um link também na descrição que fala daquele texto, que explica aquele texto onde Jesus diz ao ladrão na cruz, né, que hoje você estará comigo no paraíso. Então, a crença popular é de que a alma é imortal, e Jesus parece sugerir que o homem foi para o céu depois de morrer na cruz. Mas será que isso é o que o texto diz? Bem, por isso eu vou deixar o vídeo aqui também na descrição, esse segundo vídeo, com essa explicação, aí você assiste em outro momento. Mas assim, dá uma assistidinha lá que vai ser muito bom, vai elucidar muita coisa a respeito da Bíblia, beleza? Bem, mas continuando sobre a questão aqui, eu quero explicar uma coisa para você. Como podemos acreditar tanto no conceito bíblico de um fogo que se extingue, que queima e acaba, quando existem passagens que dizem que o fogo nunca vai acabar? Parece que uma ideia exclui a outra, né? Ou você fica com um tipo de ideia, um fogo que dura para sempre, ou você fica com a ideia de que o fogo dura e acaba. Mas como é que a gente vai lidar com essas passagens bíblicas que falam sobre isso? Afinal de contas, o fogo ele não pode queimar eternamente e se extinguir ao mesmo tempo, né? Como é que a gente harmoniza esses dois pensamentos? Veja, Jesus ele usou o termo Gehenna, que a gente viu, que é uma tradução para inferno, ele usa com frequência quando ele fala sobre o fogo que aguarda os ímpios, que não aceitam Jesus Cristo. E às vezes até parece que Jesus aqui está dizendo que esse fogo vai queimar para sempre. Dá uma olhadinha o que diz Marcos capítulo 9, verso 43 e 44. Se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Veja, algumas versões modernas da Bíblia trazem uma nota de rodapé, indicando que a última frase desse verso que nós lemos, que é o termo nem o fogo se apaga, na realidade eles dizem que não estava no manuscrito original e por isso ele fica entre colchetes. Talvez dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Ele está dizendo que ele está entre colchetes. Isso significa que
é uma indicação de que provavelmente ele não estava no manuscrito original. Mas suponhamos aqui, vamos nós fazer uma suposição, de que Jesus realmente tivesse falado essas palavras. Será que essas palavras fazem sentido? Eu acredito que sim, desde que você não insira aqui um conceito moderno sobre esse texto. Jesus ele parece ter dito que o fogo nunca vai se extinguir. Mas o que ele de fato está falando e afirmando, segundo o texto original, é que o fogo não será apagado. É algo bem diferente. O fogo não se extinguir e o fogo não ser apagado por um agente externo é algo bem diferente. Mas como assim, Marcelo? Veja, um fogo que queima eternamente, de fato, nunca se extingue. Ele queima eternamente. Mas o que Jesus estava querendo dizer era que o fogo que não se apaga, ele não pode ser contido antes de terminar sua tarefa. Ou seja, quando tudo aquilo que for colocado no fogo estiver totalmente consumido. Essa era a natureza do fogo do Vale de Inom, ou do Vale de Guiena, que queimava dia e noite consumindo o lixo de Israel. Esse aqui também foi o mesmo modo usado por Deus para descrever a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Olha o que diz Jeremias 17, verso 27, quando profetiza essa destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, o rei babilônico. Diz assim: mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Veja, o que eu quero destacar aqui não é a questão do sábado, mas o fato de o texto dizer que o fogo não vai se acabar. Quando Israel se recusou a mudar a sua atitude de rebelião contra Deus, o exército de Babilônia cercou a cidade de Jerusalém como um juízo divino. A cidade queimou como um fogo, que, segundo a descrição de Jeremias que a gente acabou de ler, diz assim, não se apagaria. Pois enquanto, claro, o fogo estivesse ardendo, o corpo de bombeiros de lá de Jerusalém não tinha poder para extinguir. É isso que o texto está dizendo, ele não pode ser apagado. Contudo, é evidente aqui que o fogo não durou para sempre. Você não vai viajar lá para o Oriente Médio e ver Jerusalém queimando até hoje. Mas é evidente que o fogo aqui, ele terminou a sua obra de consumir, simplesmente o fogo acabou. E o mesmo então se aplica ao fogo final, lá do tempo do fim, em que vai destruir os ímpios. Ninguém vai conseguir impedir, ou apagar, ou eliminar, ou fugir da obra que o fogo tem para fazer, que é queimar os ímpios. Isaías 47, verso 14, confirma isso e diz assim: eis que serão como palha, o fogo os queimará, e não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante dele se assentem. Quando esse fogo cair, vai ser tarde demais para as pessoas mudarem de ideia, até para os ímpios mudarem de ideia. No momento em que Jesus voltar, todas as decisões já estarão tomadas. Os justos permanecerão justos e os ímpios continuarão ímpios, conforme Apocalipse 22, verso 11. Os maus eles não vão ser capazes de se libertar do fogo, eles vão queimar de maneira inextinguível até se transformarem em cinzas. No entanto, Jesus disse também outra coisa, e que talvez aí não é fácil de a gente conciliar, mas vamos lá que é o nosso desafio aqui hoje. Mateus 25, 41 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Talvez você pense assim, Marcelo, tá aí, Jesus disse que o fogo é eterno. Sim, ele falou que o fogo é eterno, mas a Bíblia também diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno. Olha o que diz Judas, verso 7, porque só tem um capítulo, né? Então é o verso 7, que fala exatamente sobre isso. Diz assim, ó: igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Mas é óbvio que você não vê Sodoma e Gomorra queimando até hoje. Se fosse eterno no sentido que a gente pensa que é, estaria queimando até hoje. Seria um ponto turístico a gente ver Sodoma e Gomorra queimando, né? Mas então por que a Bíblia diz que eles sofreram com um fogo eterno? Veja, porque as consequências e não as chamas foram eternas. Ninguém reconstruiu mais as cidades de Sodoma e Gomorra. Elas jamais voltaram e voltarão a existir. Ou seja, o trabalho que o fogo fez foi definitivo. Em outras palavras, foi eterno. Assim como vai ser com os ímpios. O fogo vai consumir, segundo Apocalipse 20, verso 9, o fogo vai consumir de uma vez por todas. E quando o fogo terminar a sua obra de consumir, os ímpios então jamais voltarão ou tornarão a viver. Nunca. Eternamente. Não vai mais existir ímpios. Mas talvez o texto mais problemático, que parece contradizer essa ideia de que o fogo finalmente vai se extinguir, é o de Apocalipse 20, verso 10. Olha o que diz. O diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta.
eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Provavelmente esse aqui seja o texto mais difícil de conciliar com o restante das Escrituras, porque na realidade ele menciona que o tormento continua dia e noite para todo o sempre. Contudo, outras passagens da Bíblia mencionam também que no tempo do fim, Deus vai recriar a terra. Olha o que diz Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Pedro também escreveu, num outro texto, 2 Pedro capítulo 3, verso 17, que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Um dia, então, esse mundo aqui vai ser recriado por Jesus, por Deus, e se tornará, então, o nosso lar. Não o céu é provisório. Nosso lar será aqui, depois de Deus fazer uma grande reforma. Mas isso vai gerar um problema bem interessante, porque se o fogo vai cair para os ímpios nessa terra, e Deus tem a intenção de morar com a gente aqui, na terra, como é que os ímpios podem ser atormentados eternamente nesse planeta se a gente vai estar aqui num planeta reformado? Não é? A resposta está no uso da expressão para sempre, que é usada na Bíblia. Nós pensamos geralmente nessa palavra para sempre como algo que jamais vai ter fim, vai ser exatamente para sempre. Mas nas Escrituras o termo para sempre é usado para se referir a uma experiência que dura enquanto permanecer a pessoa que está passando pela experiência também durar. Então, se eu falar, por exemplo, que algo dura para sempre, eu quero dizer que ela dura enquanto eu durar. Ou que a experiência vai continuar sem interrupções até cumprir o seu objetivo. Isso aqui talvez possa parecer um pouco confuso para você, mas eu vou dar alguns exemplos bíblicos para ilustrar o que eu estou querendo dizer para você. O primeiro exemplo vem da história de Samuel. O texto diz assim: Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Veja, Ana está dizendo que Samuel serviria ao Senhor em Siló, para sempre. Contudo, além de Samuel já estar morto, né, ele não está vivendo para sempre, Siló também, que é uma cidade que era o centro de adoração, já não é mais o centro de adoração em Israel, é Jerusalém. Mas alguns versos depois, Ana mesmo explicou exatamente o que ela queria dizer com a expressão para sempre. Ele está lá no capítulo 1, verso 28 de 1 Samuel. Diz assim: por isso também entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. Veja que interessante. O para sempre que Ana citou não significava eternamente, mas consistia apenas um para sempre até os dias em que ele viver, ou seja, o tempo de vida de Samuel. Uma outra excelente ilustração também no uso bíblico da expressão para sempre está no livro de Jonas. O profeta descreveu o seu tormento lá na barriga do peixe quando ele foi engolido com as seguintes palavras. Está no livro de Jonas, capítulo 2, verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Veja, em uma só frase, Jonas nos conta não apenas que a sua experiência na barriga do peixe durou para sempre, mas também conta que Deus colocou um fim a essa experiência. Ou seja, a experiência de Jonas na barriga do peixe durou para sempre, no sentido de que continuou até o propósito de Deus se cumprir. Na Bíblia, a expressão para sempre não significa necessariamente sem fim. E isso é verdade também no que se refere à destruição dos ímpios. Quando o fogo vier, ele vai fazer uma obra completa. Os ímpios serão totalmente destruídos para nunca mais voltarem à vida. Eles não vão ser torturados para sempre. Em outras palavras, os resultados do fogo na queima dos ímpios vão ser permanentes. Pecado e sofrimento acabam e nunca mais voltam. Talvez a declaração aqui mais clara sobre o destino dos ímpios esteja na passagem mais famosa da Bíblia, que está no livro de João, capítulo 3, verso 16. Acompanhe comigo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, eu gostaria de pedir que você lesse também essa passagem diversas vezes depois. Deixe as palavras da Bíblia penetrarem no teu coração e na tua mente. Quais são os dois destinos que a gente encontra nesse verso aqui? Somente dois. Um promete vida eterna e o outro a simples decomposição. Aqui não fala de queimar eternamente, em dor, sofrimento, ele só fala de vida e morte. E nós, eu e você, fazemos nossas escolhas na vida que nós temos. E as consequências dessas escolhas são eternas, ou seja, vida eterna ou distanciamento daquele que nos dá vida. Mas Satanás, ele gostaria que a gente acreditasse que você é como um brinquedo, amado um tempinho por Deus e depois jogado fora. Essa é a imagem que Satanás gostaria de passar. A imagem de um Deus que está tentando nos pegar e nos punir por nossos pecados,
para nos ensinar uma lição que a gente jamais vai esquecer por toda a eternidade, queimando lá no inferno, né? Mas a Bíblia mostra uma imagem diferente, onde Deus estende a sua mão para nos oferecer salvação. Nesse verso a gente vê isso, João 3,16. Ele oferece salvação e no final a gente pode fazer duas coisas, aceitá-la ou rejeitá-la. Escolha nossa. Bem, mas indo para o final desse vídeo, eu não poderia terminar sem antes dizer quais as implicações que isso acarreta no pensamento comum aí sobre a doutrina. Provavelmente você possa pensar assim, Marcelo, interessante o que você disse. Os textos, os argumentos, tal, vou pesquisar mais um pouco sobre esse assunto, tanto da morte quanto do inferno, e vou dar mais uma estudadinha, beleza? Veja, é exatamente esse o meu objetivo. Eu quero que você deixe a própria Bíblia falar. E você chegue às conclusões baseadas não no que eu disse, ou em o que qualquer outra pessoa disse para você, mas porque o Espírito Santo te ajudou na sua pesquisa bíblica profunda para você entender o que a Bíblia diz. Contudo, eu seria muito desonesto com você que está assistindo esse vídeo, que gasta esse tempinho, investe esse tempinho assistindo o vídeo, eu seria muito desonesto se eu não falasse as implicações do que tudo isso que eu disse para você acarreta na nossa vida e nas doutrinas que talvez você crê ou que hoje o cristianismo comumente crê. Mas como assim, Marcelo? Eu não estou entendendo. Bem, eu vou explicar para você. Se você entendeu, como eu, o que nós estudamos tanto nesse vídeo quanto no outro, eu disse que eu acredito que o homem ele é uma alma e não tem uma alma. Lembra disso? Disse também que quando o homem morre, ele não vai para o céu e nem para o inferno. Ele fica no túmulo, aguardando a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Os justos ressuscitarão na volta de Jesus e aí irão para o céu. Os ímpios vão continuar mortos até o fim dos 1000 anos e serão ressuscitados então para receber a recompensa de uma vida de rebelião. Ou seja, qual é a recompensa? O fogo que consome e acaba com tudo e que elimina o mal por completo. E então ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Portanto, não existe aqui, pelo menos no que eu acredito na Bíblia, um inferno naquele pensamento cristão popular, de um submundo em chamas, onde Satanás fica mandando lá. Ele é o rei daquele lugar. Em resumo, bem resumidinho, foi isso que a gente viu nesses dois vídeos. Mas então, quais as implicações de crer dessa maneira como eu acredito? Bem, se eu acredito que não existe inferno como se pensa por aí e que os mortos ainda estão no túmulo aguardando a sua recompensa, então eu creio que não existe a intercessão de santos no céu. Essa é uma primeira implicação. Visto que, como humanos pecadores que eles foram, eles estão aguardando sua recompensa na ressurreição. Mas veja, talvez isso vai frontalmente ao que você acredita. E eu quero repetir o que eu já disse antes, eu tenho muito respeito por você. Você sabe disso, né? Eu não quero dizer que essas pessoas, esses santos que você acredita, que talvez possa acreditar, eu não quero que você pense que eu estou dizendo que eles não foram pessoas cheias do Espírito Santo ou que não foram usadas poderosamente por Deus. Só olharmos para Maria, a mãe de Jesus, como exemplo. Ela foi usada de maneira tão diferente e distinta a ponto de ficar grávida do Espírito Santo. Então, meu amigo, minha amiga, eu não estou dizendo aqui que eles são pessoas más ou foram pessoas más, tá bom? Apenas eu disse que eles são seres humanos como eu e como você, e que todos nascemos em pecado e recebemos a recompensa lá da desobediência de Adão e Eva. Ou seja, todos morremos, inclusive Maria e todos os outros santos. Sabe, eu, Marcelo, aqui creio do fundo do meu coração que eles estão salvos. Mas não no céu, eles estão no túmulo, aguardando quando Jesus os chamar, ressuscitar eles, e então para receberem a recompensa da vida eterna. Essa é uma implicação para aquilo que nós estudamos nos últimos dois vídeos. Há também outras implicações, como, se a alma fosse real e esta fosse para o céu após a morte, por que Jesus voltar se a gente já estaria tudo lá? O texto, quando fala da volta de Jesus, afirma que Jesus desce à terra e não que as almas sobem ao céu. Jesus é que desce. Então, a doutrina da volta de Jesus perderia todo o sentido e todo o valor se a gente acreditasse que a alma é imortal, porque todo mundo já estaria lá. Você está entendendo? Essa é uma implicação. Também nós teríamos alguns problemas em explicar, por exemplo, a ressurreição. Por que Jesus ressuscitaria os salvos se este já estivesse lá? Pensa na cena comigo, Jesus está lá no céu com todos os salvos e fala assim, pessoal, vou descer para buscar vocês, então daqui a pouquinho eu vou chamar vocês voltam para o corpo e a gente volta para o céu. Não faria sentido. Havia problemas também para explicar o juízo, outra doutrina bíblica, visto que quando você morre já está decretado a sentença, ou seja, você vai para o céu ou para o inferno, sem passar por um processo de julgamento onde a Bíblia fala claramente que vai existir, que vai ter. Enfim, eu precisava aqui explicar para você essas implicações do que eu disse, porque senão eu estaria sendo injusto e desonesto com você, e eu quero que a nossa relação aqui nesses vídeos seja a mais transparente possível.
beleza? Eu não sei se eu consegui explicar de um modo mais simples e fácil de entender, eu sei que o vídeo foi longo, sobre a questão da morte e do inferno, mas se ficou ainda alguma dúvida, eu quero terminar ilustrando da seguinte maneira. Se o inferno precisasse de um outro nome, certamente a gente poderia dar o nome de Auschwitz, que é aquele campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Esse lugar aqui faz a gente pensar, imaginar como é que alguém poderia originar tanto sofrimento e tanta dor numa escala enorme nesses campos de morte. O que esse lugar, esse campo de concentração de Auschwitz, nos diz sobre a pessoa que criou ele? Veja, preste atenção no que eu vou te dizer. Se eu dissesse para você hoje que Hitler foi um homem de amor, você acreditaria em mim? Depois de você ver um campo de concentração cheio de pessoas sendo queimadas e mortas e assassinadas? Você acreditaria que Hitler seria um homem de amor? É claro que não. Seria um absurdo isso. Mas, se ser queimado no inferno é verdade, então nós estaríamos dizendo que o Deus de amor que a gente crê é igualzinho Hitler. Será que o amor de Deus é capaz de criar algo muito pior do que o que Hitler fez? Não, Deus, eu acredito que Deus não faz isso. E com essa distorção da imagem de Deus, não nos surpreende que hoje tantas pessoas por aí, talvez pessoas que você conheça, tenham medo de Deus ou que simplesmente rejeitem Deus. E eu tento pensar da seguinte maneira, eu fico imaginando como deve ser para Deus perceber como é ser mal compreendido, mal entendido. Ser assim objeto de horror das pessoas. Ser mostrado como alguém pior do que Hitler, capaz de criar mais dor do que qualquer ser humano conseguiria imaginar. E nessa luta que a gente já estudou lá anteriormente, entre o bem e o mal, Satanás, o inimigo de Deus, ele está feliz, felicíssimo. Porque nada seria mais eficaz para Satanás em desacreditar Deus do que colocar na mente do povo a imagem de um tirano, de um Deus vingativo, adepto da tortura. A verdade triste nisso, sabe o que é? É que a única tortura eterna vai estar no coração de Deus. Como assim, Marcelo? Veja, essa tortura eterna vai estar no coração de Deus porque só Deus conhece perfeitamente o valor de um ser humano. Quanto que vale uma vida? Deus sabe muito bem quanto vale. Valeu a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Perceba comigo, a alegria que Deus vai sentir e que Deus sente por todas as pessoas que o aceitam nunca vai substituir a dor por todas aquelas pessoas que Jesus perdeu para sempre. Vou repetir para você, a alegria que Deus sente por todos os que o aceitam nunca poderá substituir a dor por todas aquelas pessoas que ele perdeu para sempre. Deus não é um monstro, meu amigo e minha amiga. Seu maior desejo aqui é levar pessoas para dentro do reino e não deixar do lado de fora. Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para salvar. O Senhor não quer perder você. Ele deu tudo o que poderia dar, inclusive deu a própria vida, a fim de garantir o teu lugarzinho lá no céu. Deus ama muito você. Ele não é um ser vingativo que tortura pessoas que discordam dele. Ele é um Deus misericordioso que vai dar fim à miséria de um mundo sofredor. O Senhor ele não força ninguém para amá-lo, não obriga ninguém a entrar no reino. Por isso, se fosse assim, ele não seria de amor, não é verdade? Mas também ele não consegue, Deus não consegue suportar o pensamento de que a dor e o sofrimento que causamos em nossa rebelião contra ele continue eternamente, perpetuamente, piorando a cada século e a cada milênio. Em algum momento Deus vai traçar um limite, vai entrar na história e vai declarar que o sofrimento precisa acabar. Aqueles que persistirem no pecado simplesmente serão impedidos de piorar as coisas. E aqueles que aceitaram o presente do sacrifício de Cristo na cruz vão ser então consolados pelo Senhor. Porque o texto de Apocalipse 21, verso 4 diz que Jesus lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por isso, você que está assistindo esse vídeo aqui junto comigo, eu quero orar por você agora, para que o Senhor Deus continue abençoando você para estudar cada vez mais a palavra de Deus, e isso aumente a sua esperança em Jesus e no retorno de Jesus, e ajude também no seu preparo para aquele dia quando ele voltar. E se você tem algum querido, familiar, alguém que você ama e que já descansa no túmulo, não fique pensando em céu, inferno agora. Reafirme a sua fé em Deus, de que Ele é justo, de que Deus é justo nos seus juízos e de que por ocasião da sua volta Ele vai ressuscitar os mortos para receber finalmente a sua recompensa. Você poderia orar junto comigo nesse momento? Feche seus olhos e vamos falar com Deus.
Pai querido nosso Senhor, obrigado pela oportunidade mais uma vez de podermos estudar Tua Palavra, de poder reafirmar e ver textos que talvez nunca tínhamos visto antes, mas que nos falam de um Deus de amor, um Deus que pensa nas pessoas, que ama as pessoas, que morreu para salvar as pessoas. Só que, claro, a escolha é nossa, de queremos amar o Senhor, de se aproximar do Senhor e aceitar essa salvação. Nos ajude, Senhor, todos os dias tomarmos a decisão de estarmos pertinho de Ti, aceitar Jesus, o nosso Salvador, e quando Jesus voltar, a gente ir para o céu morar e viver para sempre com o Senhor. E aos ímpios, aqueles que não fizeram a Tua vontade, que escolheram não fazer Sua vontade, nós teremos a certeza que o Senhor vai eliminar o mal por completo, Satanás, seus anjos e tudo, e não haverá mais um resquício e lembrança do mal, para que a gente viva e desfrute a eternidade só com alegria, sem lembrança mais do mal. Obrigado pela promessa de que o Senhor nos fez, de que o mal não vai se levantar uma segunda vez. Abençoe cada pessoa que assiste esse vídeo, para que possamos reafirmar nossa esperança na volta de Jesus. Conforte o nosso coração, aqueles que estão agora talvez com saudade de algum familiar, mas nos conforte nas promessas da Tua Palavra e naquele grande dia da volta de Jesus e da ressurreição. Nós oramos, recebendo as Tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém.
E é isso aí, pessoal, a gente terminou o vídeo de hoje e eu fico muito feliz por sua companhia, pra gente, né, passar esse tempinho juntos. E se você ainda perdeu algum vídeo, dá uma olhadinha lá na playlist, tem um monte de outros assuntos e temas legais. Esse, se você não entendeu direito, recapitula ele, o tema anterior também, e vai ser muito interessante para o nosso crescimento no estudo da Palavra de Deus, beleza? E também quero te pedir um favorzão, curta aqui esse canal, dá um joinha ali, também se inscreva nele, ative as notificações do sininho para você receber as novidades e novos vídeos, tá bom? E também compartilha, não fique esse assunto só com você. Se você gostou, se você achou que é relevante, se você acha que é importante, passe isso para outras pessoas, seus familiares, seus amigos, que vai ser muito bom para a gente crescer junto no estudo da Palavra de Deus, beleza? E eu oro por você, que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.